Olá, Flávia, tudo bem? É, eu vim aqui dar o meu alerta, o meu relato, né, sobre a instituição. Fiz parte dessa instituição por aproximadamente 22 anos. Só de obreira foram 18 anos, né? Então eu conheço o sistema por debaixo dos bastidores. É, é, Presenciei muitas coisas, vivi muitas coisas dentro. Coisas assim que hoje eu vejo que se eu tivesse com o meu com a percepção que eu tenho hoje, vendo de fora, eu jamais teria me permitido passar, entendeu? Mas infelizmente a gente fica dentro, como você coloca no seu canal, dentro de uma bolha e a gente não consegue perceber nada, né? E assim, é, foram momentos assim de muita assim, submissão, né? Porque a gente fica ali querendo fazer, querendo ajudar, achando que tá cooperando, que tá fazendo algo para Deus, e na verdade depois a gente descobre que foi tudo ilusão, porque na verdade quem está dentro desse sistema, que eu chamo de seita, né? A gente não serve a Deus, a gente acaba servindo aos homens, né? E o meu alerta hoje, nesse relato, com relação a isso. Porque muitas pessoas estão lá dentro, estão focadas, achando que está servindo ao nosso Pai, e na verdade não se sabe ao certo. E algumas situações a gente está servindo o homem e sabe lá Deus o que mais, né? Porque é muito dinheiro envolvido e a gente sabe quem realmente está por trás dessa movimentação assim financeira de ambição, né, que é o espírito de Mamon. Então, Flávia, o meu relato e, e alerta é que assim as práticas executadas dentro da instituição universal são semelhantes à da maçonaria, né? Se você vê os templos, as igrejas, né, físicas, elas têm um nível de arquitetura semelhante. A base de arquitetura das igrejas é a mesma, praticamente, né? E se você pegar e buscar no Google uma foto de uma loja maçônica, você vê que tem uma semelhança muito grande com as igrejas, com os templos da Universal. Então, a base disso é aquele triângulo que é na fachada, né, com as colunas de Roma. Se você for olhar a loja maçônica, é exatamente igual a fachada, entendeu? Tem também a parte de que eles construíram, nas vésperas de começar a construir erguer o Templo de São Romão, eles usaram de uma prática chamada na maçonaria de pedra fundamental. Na maçonaria eles usam outros tipos de objetos, né? Só que nesse episódio do que tava, o terreno do templo ainda não estava em fase de construção, o Edir Macedo ele usou uma Bíblia, né? É porque, assim, vou te explicar. Na maçonaria, muitos evangélicos estão envolvidos, de outras denominações, inclusive, estão envolvidos na maçonaria, por quê? Porque dentro da maçonaria em si, eles não impedem a pessoa de ter uma religião, uma outra religião. Então, a pessoa ela pode frequentar, pode se tornar um evangélico, um cristão, eles não se opõem, entendeu? Então, por isso que tem muito envolvimento. E eles se afiliam dentro da maçonaria, esses líderes, a fim de construir riquezas, né? Quando você vê uma pessoa expandindo assim muito rápido, você pode ter certeza que ela tem ligação com alguma coisa oculta, entendeu? Então, ele acabou fazendo isso. Então, essa é uma prova muito forte do envolvimento, né, dele com esse tipo de prática. Porque é exatamente quando é para levantar uma loja maçônica, uma construção de uma loja maçônica, eles fazem esse ritual, né? Eles enterram um acessório que eles chamam de pedra fundamental. São vários, né? Que eles têm, mas não é uma Bíblia diferente. Só Macedo fez a mesma prática, só que usou uma Bíblia. Também tem um templo que eu acho que é no estado da Bahia,
que nos vitrais assim desse templo uma imagem de Bafomé, né, refletida nesse vitral, né? Se você olhar, já tiveram pessoas fazendo alerta sobre isso, né? E lá o vitral ele tem uma imagem semelhante a Bafomé. Bafomé acaba sendo um entre aspas, né? É um ser de culto do satanismo, né? Bafomé é o de... E eles acabam cultuando, o cultista acabou cultuando Bafomé. Então, são coisas assim que a gente acaba fazendo vir à tona, porque as pessoas, elas, como eu falei no início, elas estão tão focadas, achando que elas estão ali fazendo o que precisa ser feito, que elas estão exaltando a Deus, quando eles estão clamando, né, elas acham que estão clamando a Deus, mas só mesmo Deus é quem sabe que de fato está sendo clamado ali, né? Então as pessoas não sabem o que, que elas, né, o que, que elas estão fazendo. A intenção do coração delas, não, eu estou buscando a Deus. Mas aquele culto ali em si, a gente não sabe para quem que de fato está sendo conduzido, entendeu? Então, essas informações, gente, não é só de falar, de achismo, eu acho, eu ouvi falar. Isso tem tudo explícito na internet que vocês podem, por conta própria, acabar fazendo uma pesquisa. Pesquisem, né? A Igreja Universal é muito de versículos isolados, né? Elas pegam versículos isolados para, tipo, fazer aquele efeito manada, né? Que fala. E daquele versículo, eles distorcerem, tanto que o que é pregado em uma é pregado no mundo inteiro. Então eles falam uma só língua. Eles têm uma só orientação para aquela pregação. Então, por exemplo, o que é falado no domingo, se domingo está falando sobre Abraão, nos demais lugares vai falar todo mundo sobre Abraão. Então eles pegam o versículo e eles distorcem a maneira deles para poder fazer uma lavagem, vamos dizer assim, cerebral na pessoa. E isso daí, as pessoas que estão lá dentro não conseguem enxergar. Esse tipo de conclusão a gente só chega depois que a gente sai de lá, que a gente começa a ver aqui fora, né? Com relação a dízimo, a sacrifício, oferta, né? Dízimo, por exemplo, nunca foi para gente. Dízimo sempre foi alimento e era dado de 3 em 3 anos. E o dízimo ele sempre foi direcionado à tribo de Levi, né? Ninguém da Universal, acredito eu, que faça parte da tribo de Levi. Nós, inclusive, nós somos brasileiros, muitos são brasileiros, são de outras nacionalidades, mas não tem ligação direta com a tribo de Levi. Então eles pegaram aquilo e distorceram. Aí uma vez falaram, né? Ah, mas como é que por que na época que se dava o dízimo no Velho Testamento eles davam um alimento? Aí chegaram até a falar na Universal, chegaram até a explicar da seguinte forma, que o dízimo ele era dado em alimentos porque na época não existia dinheiro. Só que é mentira. Abraão, quando ele deu o dízimo dele por livre e espontânea vontade, ele não foi obrigado a fazer isso, já tinha dinheiro, porque ele negociou o túmulo de Sara, né? Ele negociou o túmulo de Sara, né, com a pessoa que estava vendendo, que tinha para vender. Ela gostava muito daquele local e ele negociou e pagou em dinheiro. A Bíblia fala sobre isso no livro de Gênesis, né? Entendeu? Então, o que que acontece quando as pessoas elas por tão assimilar a imagem de todos eles a homens de Deus, a pessoas corretas e tal, ele vai falar isso, não, mas naquela época não tinha dinheiro. Então a pessoa, poxa, por isso que o pessoal não dava dinheiro, mas tinha sim. Na época de Abraão, que foi o primeiro a dar o dízimo, tinha sim dinheiro. Existia moeda local que eles negociavam, os mercadores e tal. Mas o dízimo ele nunca foi direcionado a gente.
Nunca foi direcionado a gente. Até porque fazia parte da antiga lei, né? Quando Jesus foi crucificado, que ele entregou o espírito dele a Deus, o véu do templo se rasgou e a partir dali se fez uma nova aliança. E as pessoas elas não entendem isso. As pessoas ficam nessa de dízimo, só enriquecendo, né? Só enriquecendo eles e vai ficando cada vez mais pobre. É muito complicado, que nem a fogueira santa também. É muito complicado a pessoa ela ter um patrimônio, ser próspera, ser uma pessoa, como eles dizem, abençoada financeiramente, sendo que a cada duas vezes por ano elas dão tudo dela no altar. Então não tem como. O dízimo em si é complicado, porque as pessoas elas dão dízimo, mas elas não cumprem os demais mandamentos, né? Que elas acham que é só os que estão na tábua. Mas a lei de Moisés, que é a antiga lei, ela tem mais de 610 mandamentos. Então, se você cumprir só um, você não cumpre os demais, está escrito também na Bíblia. Você acaba trazendo uma maldição para a sua vida. Então, essas coisas que as pessoas teriam que estudar as escrituras, é muito importante. O conhecimento ele não é tudo, mas ele é muito importante para a nossa libertação, né? Porque a Bíblia diz também sobre isso: conhecereis a verdade vos libertará. Então, se a pessoa ela não tem um conhecimento, é claro que ela vai cair no conto do falso profeta. E assim, eu quero deixar bem claro também, nesse alerta, que a existência dos falsos profetas só acontece porque, de fato, o livro de Apocalipse ele precisa se cumprir. Porque se não tiver os falsos profetas, quem é que vai ser lançado no lago de fogo? Quem? Só o diabo, ou aqueles que fizeram a vontade do diabo? Não. O falso profeta ele precisa existir para isso. Então é por isso que esses falsos profetas eles seguem por aí livre, leve e solto. Eles têm a permissão de Deus para atuar, entendeu? Mas cabe a gente ficar ligado aos sinais, ficar ligado pela árvore, conhecemos o fruto, né? Tudo isso é apontado para a gente na Bíblia. Então, cabe a gente discernir isso, pedir a Deus para dar discernimento, sabedoria, para a gente conhecer a palavra, que aquele, não versículo, mas aquele capítulo, né? Porque tem todo um contexto, o que aquele capítulo ele quer falar para a gente, não somente um versículo, um trechinho isolado. Quantas vezes eu estava nas reuniões, né, que a gente assistia, de quarta, domingo, essas coisas, e eles pediam para abrir a Bíblia no livro tal, versículo tal, capítulo, versículo tal, mas só aquele versículo. Aí terminava de ler, fazia aquela encenação dele, explicava a maneira dele e mandava a gente fechar a Bíblia. Por que eles fazem isso? Porque a gente não tem que ter o direito de estudar a palavra. Eles nem aconselham a gente estudar a palavra de Deus. Eles nem aconselham. Por quê? Porque se a gente souber da realidade, se a gente estudar, se a gente descobrir tudo que é falado no Novo Testamento, essas igrejas elas fecham. Então eles sabem disso. Então por isso que eles não dão ênfase para a gente fazer um estudo bíblico, né? Porque cada um tinha que fazer o seu estudo bíblico por sua conta. Porque o nosso intercessor ele vai mostrar para a gente o que de fato está querendo dizer ali. A gente não precisa ficar na dependência do homem. Né? A partir do momento que Jesus se entregou por nós, pelos nossos pecados, ele é o nosso intercessor. Então é tudo isso que as pessoas não põem na cabeça. Infelizmente, tudo isso que as pessoas não buscam conhecimento. É por isso que tem esse tipo de engano, essas heresias. É por causa dessas pessoas que esse sistema ele continua aí firme e forte, sem tempo, sem prazo para acabar. Mas uma coisa a gente sabe, Flávia, uma coisa a gente sabe, que no final das contas, todos eles vão prestar conta, né? Todos eles vão prestar conta, o juízo final vai acontecer. Então eles não vão escapar, né? Eu digo até que essas pessoas também, a gente sinaliza que eles têm envolvimento com a maçonaria por causa disso. Porque eles fazem coisas erradas sem se preocupar com o juízo final. Então isso é coisa de pessoas que não acreditam em Deus. Né? Não, eu não estou preocupado, eu quero viver o momento, eu quero ficar rico, eu quero ostentar, eu não quero nem saber o que vai ser e nem vai ser nada, porque eu não acredito.
Então eles vivem dessa forma, entendeu? Então é isso que eu queria falar. Tem mais partes, né, desse relato que eu tenho para fazer desse alerta, mas eu vou deixar para um próximo dia por conta do tempo, né, que fica muito tempo e o áudio acaba ficando grande. Era isso que eu queria falar, Flávia. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe você e a todos do canal.